Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast O Mundo em Pausa. Eu sou a Rafaela Reis. Eu sou o Carlos Herbes. Aqui vamos explorar momentos em que o mundo precisou parar. Pandemias que marcaram nossa história e que ainda reverberam em como vivemos, sentimos e lembramos. Pandemias que deixaram marcas não só nos sistemas de saúde, mas também nas formas de viver, de sentir, de imaginar o futuro. Mas calma, esse não é um podcast sobre doenças, é sobre pessoas, sobre a forma como nós, seres humanos, enfrentamos momentos extremos e o que aprendemos com eles. Ao longo dos episódios, vamos falar sobre um tema que já afetou e ainda afeta bilhões de pessoas ao longo da história: as pandemias. Se você se interessa por ciência, história, comportamento humano ou simplesmente quer entender melhor o tempo em que vivemos, esse podcast é para você. A cada semana vamos falar de uma pandemia diferente, sempre com um olhar humano e sensível. E para começar, vale lembrar o significado da palavra pandemia, do grego pani, que significa todos, e demia, que significa povo. Uma crise sanitária que atinge diferentes povos, culturas e regiões do mundo. Hoje vamos fazer um sobrevoo por 4 das mais marcantes: peste bubônica, gripe espanhola, HIV/AIDS e Covid-19. Nossa viagem começa na Europa medieval. Entre 1347 e 1351, a peste bubônica, também chamada de peste negra, matou entre 25 e 50 milhões de pessoas, quase um terço da população europeia. Causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratos, trazia sintomas aterrorizantes: febre alta, vômitos, delírios e bubões, inchaços escuros e dolorosos na pele. Sem recursos médicos, muitos recorriam à religião ou a curandeiros. O medo gerava isolamento, perseguições e violência contra minorias acusadas de espalhar a doença. A peste também transformou a economia. A falta de trabalhadores deu mais autonomia aos camponeses e abriu caminho para o fim do feudalismo. Uma curiosidade é sobre os médicos, que usavam máscaras com bicos cheios de ervas para se protegerem. Não tinha eficácia, mas ficou como uma marca registrada da pandemia. Hoje, a doença ainda existe, mas é tratável com antibióticos. Saltando para o século XX, chegamos à gripe espanhola em 1918. Apesar do nome, não começou na Espanha. O país foi apenas o primeiro a noticiar o surto. Ela se espalhou no fim da Primeira Guerra Mundial, favorecida pelas más condições sanitárias e pelos deslocamentos em massa. Causada pelo vírus H1N1, infectou cerca de 500 milhões de pessoas, quase um terço da população mundial. As mortes podem ter chegado a 100 milhões. O mais curioso é que, ao contrário de outras gripes, essa afetava principalmente jovens adultos saudáveis. Sem antivirais nem antibióticos, restaram medidas que conhecemos bem: isolamento social, fechamento de locais públicos, uso de máscaras. A gripe espanhola mostrou ao mundo a importância de sistemas de saúde pública estruturados e preparados. Nos anos 80, surge um novo vírus, o HIV, causador da AIDS. Ao contrário das pandemias anteriores, não se transmitia pelo ar, mas por contato com sangue e fluidos corporais, principalmente em relações sexuais desprotegidas ou no uso de seringas contaminadas. No início, foi cercada de preconceito e desinformação. A AIDS ficou associada a grupos específicos, o que atrasou as respostas de governos e da sociedade. Milhões morreram antes da chegada dos primeiros medicamentos eficazes. Hoje, mais de 40 milhões de pessoas vivem com HIV. Não há cura, mas há terapia antirretroviral e garante qualidade de vida e reduz a transmissão. A pandemia da AIDS nos trouxe reflexões essenciais sobre saúde sexual, combate ao estigma e o direito universal ao acesso à saúde. E finalmente chegamos à pandemia que todos nós vivemos, a Covid-19. Ela surgiu em 2019 e em poucos meses paralisou o planeta. Fronteiras fecharam, milhões ficaram em confinamento e sistemas de saúde entraram em colapso. Até hoje, são mais de 7 milhões de mortes registradas e provavelmente os números reais sejam ainda maiores. Mas também foi a pandemia da ciência. Em menos de um ano, vacinas seguras e eficazes estavam disponíveis graças à cooperação internacional. Ao mesmo tempo, vimos como as desigualdades sociais moldaram essa experiência. Enquanto alguns puderam trabalhar de casa, outros permaneceram diariamente expostos. E além do vírus, enfrentamos a desinformação, o negacionismo, que se espalharam com enorme força.
A Covid-19 escancarou algo essencial. A resposta a uma pandemia vai muito além da ciência. É também social, política, econômica e profundamente humana. Ao longo dos séculos, as pandemias moldaram sociedades, aceleraram mudanças, derrubaram preconceitos e criaram novos, e elas nos lembram de algo essencial. A saúde de um afeta a saúde de todos. Esse foi o episódio de estreia de Mundo em Pausa. Se você gostou, compartilhe, siga o podcast. Também estamos no Instagram, @omundoempausa. Mande sua sugestão de tema. Nos próximos episódios, vamos falar sobre como o medo e a incerteza moldaram comportamentos, como surgiram as primeiras medidas de isolamento, como a arte e a fotografia registraram esses tempos difíceis e como a ciência se tornou uma aliada fundamental. Eu sou a Rafaela Reis. Eu sou o Carlos Herbes. Esperamos você no próximo episódio. Até lá! Até lá!